Gente, quero contar uma história legal pra vocês. Outro dia tava na confeitaria, balcão da confeitaria, chegou um cliente novo, um casal. Senhor de meia idade, seus 60 anos talvez, por aí. Uma senhora muito distinta, bem bonita, tal e tudo, pediram um doce. Eu apresentei os doces, tá, esse é tal, Marta Rocha, quindim e tal e tudo, manjar, cheesecake de frutas vermelhas, divino, pavês, enfim, todas aquelas sobremesas deliciosas. Eles escolheram um doce que na loja nós chamamos ele de morango inglês. Ele tem uma geleia natural de frutas vermelhas embaixo, ele tem uma camada de nata e ele termina com o creme inglês. Gente, o creme inglês, para quem já comeu, é uma delícia, é um dos cremes melhores que eu conheço. E ele sentou com a esposa não, ó, não quero sem açúcar, não vou querer. Sentou do lado dela e comeu, porque ele tornou-se diabético há pouco tempo. E foi muito legal, porque enquanto eu tava ali envolvida, então, nas coisas do caixa, ali, mexendo, eles sentaram e comeram, e eu ouvi, a loja é pequena, dá pra gente ouvir bem, eu ouvi ele falando assim, é o mingau do Tarzan. Aí eu levantei a cabeça, olhei pra ele, e ele com os olhos fechados, ele colocou o creme na boca e falava, é o mingau do Tarzan. E a esposa dele falou assim, desculpa, eu não entendi. Ela falou, não entendi, né? O que é isso? Aí eu falei, ai, gente, desculpa. Não pude deixar de ouvir, enfim, a gente tá muito perto aqui. Conta essa história pra nós. E ele comentou que quando eles eram crianças, a mãe dele fazia um creme maravilhoso, muito gostoso, à base de gemas. E o creme inglês vai mais gemas, né? E ele tinha um irmão pequenininho. E esse irmãozinho tinha dificuldade para comer, comia pouca coisa. E daí ela complementava com um mingauzinho, tipo aqueles mingaus de aveia, mingauzinho de gemas que a mãe da gente fazia para colocar na madeira. Ou às vezes até comia com a colher mesmo no prato, que era delicioso, né? Isso é memória afetiva, gente. Isso é muito legal. Isso aí emociona, aquece nosso coração, sabe? E ele começou a contar a história contando do irmãozinho dele. E o menininho disse que gostava muito do Tarzan. E ele falava assim que quando ele crescesse, ele queria ser o Tarzan. E a mãe dele fez o quê? Muito esperta, porque mãe é top, a água é tudo. Mãe é tudo, gente. A mãe falou pra ele, filho, muito esperta, psicóloga também, né? Muito esperta, falou assim, a mãe fez um mingau pra você e se você comer, você vai ficar forte como o Tarzan. Ah, mas o Piá se animou na hora, o sonho dele era ser forte como o Tarzan. Meu Deus, vocês lembram daquele Tarzan de antigamente? Não lembro, porque eu sou um pouco mais velha que vocês. Mas quem lembra daquele Tarzan que voava naquelas árvores gritando, era muito legal, era muito divertido. E o Piazinho passou a comer o mingau, porque ele achou que se comesse o mingau, se alimentasse do mingau, ele ia ficar igual o Tarzan. Muito bem, fantástico, parabéns para essa mãe. E ele, quando fechou os olhos, ele se emocionou e disse, meu Deus, eu lembrei da minha mãe agora, e narrou toda a história ali pra nós. Gente, foi uma emoção, foi. Hoje eu tô aqui falando na boa pra vocês, mas na hora me encheu os olhos de lágrimas, eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa bonita, né? De ouvir, ele olhou pra mim e falou assim, você ganhou uma cliente, né? Eu nunca tinha comido nada igual, eu nunca, Imagina, gente, ele não estava pensando na mãe dele, ele não estava pensando em nada disso. Enfim, ele pôs na boca e aquela memória afetiva, ela veio assim, como uma avalanche, né, na consciência dele. Eu achei muito, muito, muito emocionante. Aí a esposa, que lá no comecinho tinha torcido o nariz pro doce sem açúcar, porque ela nunca tinha comido um doce sem açúcar, inclusive nesse ínterim, enquanto ele foi abrindo o pote e tal, e tudo começando a provar, ela falou assim, nossa, não, graças a Deus que eu não preciso disso, porque eu não sou diabética e eu não suporto doce sem açúcar. E eu já provei alguns, foi horrível, a experiência não foi boa. Aí eu falei pra ela, mas prova, dei até abrir um suspiro, ofereci um suspiro pra ela, ela não quis. Mas o marido fez questão que ela desse uma colherada deste doce, que é o morango inglês. As frutas vermelhas, a geleia natural de frutas vermelhas, o chantilly e o creme inglês. Ela provou, a hora que ela provou, ela falou, caramba! Eu quero um. Isso foi sensacional, porque assim, desmistificou para ela, né, aquele mito que ela tinha de doce sem açúcar é ruim,
E assim, e trouxe para ele aquele conforto, aquele acolhimento maternal que ele encontrou dentro da confeitaria. Isso, gente, é muito bom. Então, encontrou aquele acolhimento, né, na confeitaria, aquela coisa bem maternal, assim, de trazer emoção a ele e a quem estava do lado, né? E daí até a esposa falou: Nossa, você nunca me contou essa história. Ele falou: Mas é que estava perdida na minha memória. E tava, né, gente? E tava. Então, assim, trazer a memória afetiva em um doce, qualquer alimento, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Agora já vem a parte psicóloga falando. Porque lá atrás nós éramos crianças, nós comíamos o doce de uma forma e nós tínhamos um paladar diferente. Hoje, nosso paladar já está completamente contaminado. Então, às vezes você fala, nossa, eu comia esse doce quando eu era criança, né? Come o doce e fala, não, mas não é a mesma coisa. Gente, a fórmula do doce é a mesma, ela não mudou. O que mudou foi você. Então, para você ver a dificuldade de nós conseguirmos trazer isso, né, pro cliente que nós estamos atendendo. Então, é muito mais do que fazer um doce e fazer disso um negócio, fazer disso um ganha-pão, né? É muito mais. Depois que você adentra nesta área, você passa a entender as coisas de forma diferente. É assim, é um bem para a sociedade mesmo, entende? É alguma coisa que você faz e você faz com prazer, você faz com amor. Então, nós temos assim 1 milhão de histórias, vou contar para vocês algumas, né? Vocês vão se emocionar também, com certeza. Então, o que que é legal? Você fazer o bem, você fazer o que você gosta e você ter um retorno, não só o retorno financeiro, mas um retorno deste pessoal, emocional, né? Onde você fideliza o cliente e você consegue trazer a eles memórias que estavam perdidas. E a gente, quer dizer, resgata isso. Quer dizer, o meu doce sem açúcar não é doce sem açúcar, que nem eu falo. O doce, eu não vendo doce, eu vendo qualidade de vida, eu vendo memórias, eu vendo desejos, eu vendo muita coisa boa, entendeu? Então, ali naquele doce não tem só doce, adoçante, trigo, manteiga, ovos, não. Ali tem mais, é mais que isso que está envolvido, é muito mais. É o teu desejo de satisfazer o desejo do outro, né? A necessidade do outro, entendeu? É por aí que a gente vai. E pensando assim, gente, o que que a gente pensa? Sucesso. O que que eu posso ter? Sucesso, né? Porque eu não tô pensando só em mim, eu tô pensando no outro. E o retorno é a consequência natural disso.